Olá! No nosso estudo do Novo Testamento, estamos no Evangelho de Mateus e vamos iniciar agora no capítulo 7, que é o terceiro capítulo na qual está contido o Sermão da Montanha de nosso Mestre Jesus. Tá? E neste início do capítulo 7, Jesus nos diz o seguinte, no versículo 2: Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vos sereis medidos. A questão do julgamento nas nossas existências é uma coisa bastante séria, até porque nós, ainda dentro das nossas imperfeições, muitas vezes nós nem julgamos, nós condenamos diretamente, né? A alguém que nos fez algum tipo de mal, alguma mágoa, alguma coisa, a gente já diz, esta pessoa eu já não quero mais na minha vida. Ou seja, já condenamos ela fora da nossa existência. Então a questão de julgar, porque nós não temos a capacidade de termos conhecimento do que se passa na mente e no espírito de cada pessoa. Esse aconselhamento do mestre nos é muito importante, porque nem ele próprio, acredito eu, tenha estas condições de fazer muitos julgamentos. O julgamento final cabe a Deus, nosso Pai, que é onisciente de cada um das suas criaturas. Então, a respeito deste versículo, temos duas lições no livro Palavras de Vida Eterna, que Emmanuel nos traz para nós refletirmos. Tem a lição número 76 que diz: socorramos. E o versículo ele destaca a seguinte frase: com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir. Jesus em Mateus. De certo, observarás em toda parte desacordos, desentendimentos, desajustes e discórdias. Junto do próprio coração, surpreenderá os que parecem residir em regiões morais diferentes. Estes amados desertam da estrada justa. Amigos queridos abraçam perigosas experiências. Como ajudar aos que parecem mergulhar no erro? Censurar é fazer mais distância. Desprezá-los seria perdê-los. É imprescindível saibamos socorrê-los através do bem efetivo e incessante. Para começar, situemo-nos na posição deles a comungar-lhe a luta. Situemo-nos ao pé dos problemas em que se encontram e atendamos à prestação do serviço silencioso. Se aparece oportunidade, algo façamos para testemunhar-lhes o apreço. No pensamento, guardemo-los todos em vibração de entendimento e carinho. Na palavra, envolvamo-los na bênção do verbo nobre. Na atitude, amparemo-los quanto seja possível. Em tudo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é o nosso dever maior. À frente, pois, daqueles que te afiguram desnorteados, estende o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução e, segundo a assertiva do nosso Divino Mestre, com a medida com que tivermos medido, nos hão de medir a nós. Ou seja, aqui Emmanuel nos aconselha o não julgamento, ou a não medirmos as atitudes dos nossos próximos, né? Mas termos a empatia, nos colocarmos no local. Nós sabemos que todos nós ainda estamos num processo de aperfeiçoamento contínuo e nós nos encontramos ainda muito na traseira da nossa existência espiritual, ou seja, ainda temos muito a evoluir, muito a crescer. Assim eu, como você, como os nossos irmãos. Então, não julguemos, não tomemos a medida deles, porque
Do jeito que nós medirmos, nós seremos igualmente medidos. Tenhamos empatia e saibamos estender a mão e ajudar a todos quanto nos cruzem o caminho. E ainda a respeito desse próprio versículo, nós temos ainda no livro Palavras de Vida Eterna, uma outra mensagem de Emmanuel, a de número 179, na qual ele denomina de discernir e corrigir. E aqui o enfoque que ele dá no versículo 2 do capítulo 7 de Mateus, ele diz, quer dizer, ele ressalta o que Jesus diz: com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. E Emmanuel nos diz o seguinte: viste o companheiro em necessidade e comentaste-lhe a posição. Possuía ele recursos expressivos e talvez por imprevidência caiu em penúria dolorosa. Usufrui conhecimentos superiores e feriu-te a sensibilidade por arrojar-se em terríveis despenhadeiros do coração que às vezes os últimos dos menos instruídos conseguem facilmente evitar. Ele detinha oportunidades de melhoria com as quais milhares de criaturas sonham debalde e procedeu impensadamente qual se não tivessem as vantagens que lhe brilham nas mãos. Desfruta ambiente distinto, capaz de guindá-lo às alturas e prefere desconhecer as circunstâncias que o favorecem, mergulhando-se na sombra das atitudes negativas. Mantinha valiosas possibilidades de elevação espiritual. No levantamento de apostolados sublimes, e emaranhou-se em tramas obsessivas que lhe exaurem as forças. Tudo isso realmente podes observar e referir. Entra, porém, na esfera do próprio entendimento e capacita-te de que te não é possível a imediata penetração no campo das causas. Ignoramos qual teria sido o nosso comportamento na trilha do companheiro em dificuldade, com a soma dos problemas que lhe pesam o espírito. Não te permites, assim, pensar ou agir diante dele sem que a fraternidade te comande as definições. Ainda mesmo no esclarecimento absoluto que, em numerosos casos, reclama austeridade sobre nós mesmos, é possível propiciar o remédio da fraqueza a doentes da alma pelo veículo da compaixão, como se administra piedosamente a cirurgia aos acidentados. Se conseguimos discernir o bem do mal, é que já conhecemos o mal e o bem, e se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque de um modo ou de outro nós já podemos auxiliar. Veja que esta lição, essa mensagem de Emmanuel, nos toca profundamente o entendimento a respeito destes dizeres de nosso Mestre Jesus, de não julgarmos, de nos compreendermos. Veja que ele ressalta aqui: ignoramos qual teria sido o nosso comportamento na trilha do companheiro em dificuldade com a soma dos problemas que lhes pesam no espírito. Nós não sabemos quais são as aflições, quais são as angústias, qual o histórico das vidas pregressas deste outro que nós julgamos, né, indevido, que erra, que apesar das condições favoráveis na sua existência, descamba por caminhos tortuosos. Nós não temos a sapiência do que sucede com aquele espírito específico, que, embora todas as condições favoráveis, venha a descambar em precipícios. Nós mesmos, muitas das vezes, damos as nossas escorregadas, temos as nossas falhas na nossa existência e ansiamos por alguém que venha nos estender a mão e nos ajudar. Por que não fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós? Esta é a lei áurea
do Evangelho de Jesus. Faze ao outro aquilo que você gostaria que fizessem a vós. Quando nós, caídos em erro, nós pedimos, imploramos, oramos por mãos que nos socorram. E como diz aqui Emmanuel ao final desta lição, né? Se nós já sabemos discernir o que é certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal, o Senhor nos permite esta ciência, é porque nós já podemos auxiliar os nossos irmãos. Era hoje estas reflexões em torno do Novo Testamento, capítulo 7 de Mateus, versículo 2, onde se inicia a terceira parte do Sermão da Montanha de nosso Mestre Jesus. Fiquem com Deus e um beijo a todos.